Você já imaginou dar a um filho o nome que anuncia a queda do império? Em Isaías capítulo 8, o texto que eu estou projetando, Deus transforma um nascimento em uma mensagem profética. Por que que Deus mandou Isaías dar ao filho um nome tão estranho e pesado? Vamos ler o texto bíblico. Diz assim, do versículo 1 até o 3. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressou-se à pressa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdotes, e a Zacarias, filho de Jeberequias. E fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Baer Salal Raiz Baz. Vamos analisar primeiramente o contexto histórico e literário de Isaías, capítulo 7 e capítulo 8, para a gente ter uma noção, a fim de compreender melhor o capítulo 8, do versículo 1 até o 3, conforme foi lido neste vídeo. Bom, o reinado de Acais, que era rei de Judá, lembrando que Judá é sempre o reino do sul, mais ou menos no século oitavo antes de Cristo, tem naquele período uma guerra chamada Sírio-Efraimita, ou seja, a Síria em relação a Arã, mais Israel numa alusão ao Reino do Norte. Por conta dessa guerra Sírio-Efraimita, havia uma ameaça contra Judá. E Acais, ele vai preferir confiar na Síria e não no Senhor Deus, no Eterno. Esse é o contexto literal. O capítulo 7 é importante ser lido para você compreender que há o sinal de Emanuel. Já no capítulo 8, que é este que nós começamos a abordar, fala sobre um sinal complementar. Agora, um juízo iminente. Vai acontecer a qualquer momento. Por quê? Deus vai usar filhos do profeta como sinais visíveis. Para se ter uma ideia, no versículo 18 deste mesmo capítulo, olha só o que nos diz a palavra de Deus. Vou fazer o destaque para que você possa acompanhar com maior facilidade. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Bom, agora a gente precisa ir para uma outra questão, a ordem divina, que vai descrever algo que menciona uma grande tábua. Ou seja, aqui diz: toma um grande rolo, era uma grande tábua. Ou seja, toma essa grande tábua e escreve nela com caracteres humanos. E deveria, a partir desta ordem, escrever algumas questões. Por exemplo, nós temos aqui no grande rolo uma tábua grande, mas visível. É uma tábua pública, é para que as pessoas pudessem ver. E a ideia aqui no hebraico é escrever como se estivesse utilizando um estilete comum. Na verdade, o que estava sendo dito era para que a linguagem fosse acessível. Por quê? Dentro da teologia do Antigo Testamento, dentro dessa perspectiva, naturalmente, há uma profecia que não é secreta, porque Deus está anunciando o juízo de forma pública e compreensível. E a mensagem é clara antes do juízo chegar. Agora vamos nos deter um pouquinho sobre o nome, porque menciona no versículo 3 o nome de Maer Salal Haiz Baz. Bom, quando a gente vai para essa primeira palavra, que está separada da outra por hífen, significa rápido, apressado. Já esse termo, que foi traduzido como salal, a gente pode ler no hebraico como shalal, significa despojo. Aqui está traduzido como raiz. A ideia é apressar-se. E este último termo, conforme foi traduzido, baz, a ideia é de
saque, uma pilhagem. Traduzindo literalmente, o nome dado seria rápido para o despojo, veloz para a pressa. Não é um nome comum, é uma frase profética condensada. Se a gente analisar agora o versículo de número 4, farei a leitura porque nós não fizemos inicialmente, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Ora, há um tempo, digamos, simbólico, é um ato profético, sem dúvida alguma, mas um símbolo de que a criança que está em fase inicial da fala, que geralmente é entre 1 a 2 anos, vai mostrar um juízo iminente, não distante. E isto se dá, naturalmente, dentro do cumprimento histórico. Damasco, uma referência à Síria, e Samaria, relacionado a Israel, cairiam diante da Assíria. E o nome do menino vai funcionar como um marcador de tempo e ainda como um anúncio contínuo. Cada vez que chamavam o menino, anunciava o juízo divino que estava prestes a acontecer. Quando a gente analisa Isaías capítulo 8, do versículo 1 até o 4, nós vamos ter a seguinte interpretação. O nome, conforme está destacado, vai revelar a destruição iminente de Damasco e Samaria pelos assírios. É isto que nós aprendemos com a palavra de Deus. Bom, espero que tenha apreciado, porque esse tipo de ação profética e é um ato profético realmente bíblico, é mais intelectual do que visual. Enfatiza a confiança na palavra de Deus e no cumprimento futuro do que está escrito. Que Deus possa abençoar rica e abundante a sua vida. Continue conosco no Cantinho Teológico, mas também de uma forma específica nessa playlist que fala sobre profetismo em Israel, porque nós veremos mais ações proféticas no decorrer desse ano.